assincronismo no JavaScript. Esse é o conteúdo solicitado. Então vamos tentar entender um pouco como que foi a evolução de coisas assíncronas. O JavaScript, ele é um cara que é uma linguagem de programação feita para a web e ele foi feito para que ele seja de uma maneira que ele não bloqueie o trabalho da pessoa, a pessoa usando a aplicação, ele não haja um bloqueio quando a pessoa está usando a aplicação. Então acontece, por debaixo dos panos, algo assim. Se eu cliquei no botão e ele foi lá num banco de dados, foi trazer os dados, teve um probleminha ali, demorou para chegar esses dados, a minha aplicação ela não fica parada esperando isso. Eu consigo fazer outras coisinhas ali. Estou dando um exemplo muito simples, mas eu não tenho o meu site inteiro parado, porque o JavaScript ele vai ficar executando como se fosse em segundo plano, pensa isso, tá? Ele tira aquela atividade dali, ele coloca em outro lugar, assim que tiver pronto isso daqui, ele vem trazer de volta. E pra gente poder entender isso, a gente poderia entender colocando simplesmente aqui, ó, escrevendo na tela, ó. Eu vou escrever para aparecer aqui no cantinho, então document write, eu vou escrever algo imediato, tá? Imediato. Então isso é algo que ele vai chegar aqui e escrever imediatamente para mim, beleza? Agora eu vou escrever uma outra coisa, assim ó, document write, vamos lá, vamos colocar aqui ó, um set timeout. O set timeout ele serve para rodar uma função depois de um determinado tempo. Vamos colocar aqui, vamos colocar um segundo é o suficiente. O set timeout de 1 segundo. Então esse daqui ele vai escrever na tela depois de um tempo, tá bem? Então olha lá, imediato e depois de um tempo ele foi lá e mudou o que tinha na tela de imediato para depois de um tempo. Tranquilo? Eu acho que eu vou até fazer isso aqui no console, pessoal. Vai ser mais interessante pra gente entender olhando no console, porque o console ele vai manter um histórico aqui do que eu tô mudando, tá bem? Então eu vou trocar isso aqui só para console log, esses dois aqui. Então imediato, depois de um segundo, ou depois de um tempo, ele executou essa outra parte. Só que olha só, quando eu falo que ele não vai parar a aplicação, preste atenção. Vamos limpar aqui, vamos deixar para ele rodar só quando eu pedir. Ó, console log, após, aí fica a pergunta. Qual que é o fluxo que vai acontecer no JavaScript? Ele vai executar o imediato, ele vai esperar um segundo e depois rodar isso daqui, ou ele vai rodar imediato, ele vai rodar esse aqui e depois de um segundo vai rodar esse aqui. Então o que acontece e já começa aqui a você entender a questão dele não parar a aplicação. Ó, vou salvar, veja que foi imediato após o imediato, né? Após o imediato e depois de um tempo ele executou o que tem aqui dentro, tá bom? Então é só para você entender ali, como o Toshiro falou, a opção 2. É a opção de imediato, eu não sei qual que era a opção 2, mas tudo bem. Imediato, após o imediato, e aí vem com essa parte da linha. Mas espera aí, Mike, uma coisa de princípio de JavaScript. O JavaScript lê linha a linha. Então ele lê essa opção, depois ele lê essa opção, ele lê linha a linha, tá, pessoal? Isso aqui eu tô garantindo pra você. E depois ele lê essa opção. E por que é que ele parou aqui, então, nesse timeout, nesse tempo de espera? Ora, porque eu escrevi uma função que ela ainda será executada daqui um segundo. E o nome disso aqui é o assíncrono. Isso aqui seria algo assíncrono. Ou seja, síncrono é linha, 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 linha. Tem uma coisa que sumiu desse fluxo de linha, linha, linha. Ele leu o set timeout. Mas a instrução é, guarda essa informação. Daqui um segundo você traz ela de volta. Você volta para o fluxo normal da aplicação. E a aplicação não vai parar. Por isso que vai rodar esse vai ficar guardadinho para daqui um segundo, e esse já vai rodar imediatamente. Então não para. Beleza. Só que acontece, vou dar o seguinte cenário, eu vou salvar um dado no banco de dados, e você não sabe o tempo que isso vai demorar para chegar. Você não sabe, cara. E a linguagem incorporou uma parada interessante. Eles chamaram isso de promessa. Olha, eu vou criar uma promessa para você. A promessa de que eu vou lá no banco de dados, eu vou tentar salvar os dados para você. Se tudo der certo, eu volto com uma promessa positiva. Cara, deu certo. Se não der certo, eu volto com a resposta à promessa dizendo, cara, não deu certo, deu um problema lá no banco de dados. E a vida que segue. Por quê? Porque eu não tenho o tempo exato que vai levar isso daí. Então não dá para eu ficar usando num set timeout. Por exemplo, depois de salvar no banco de dados, eu quero falar para o usuário salvo com sucesso. Eu não sei se é um segundo. E se não foi salvo com sucesso? E eu não sei. E a resposta disso? Eu não tenho isso. Então veja bem, a gente está saindo de uma coisa que antes no JavaScript era chamada de callbacks. Deixa eu explicar bem. Quando eu tenho uma funçãozinha, que vai ser executada após 1 micromilissegundos, não importa. Ou seja, eu vou até botar 0 aqui. Ó, deixa eu limpar. Coloquei 0 com imediato, após o imediato e depois essa daqui. Cara, não importa. Se eu tenho uma função, se ela tá no fluxo do espera, mesmo que seja 0 segundos, ela já é considerada uma callback. Se eu passei uma função, olha, callback é uma função que é passada como argumento para outra função. Então eu tenho uma função, passei uma função como argumento, callback. Por quê? Veja bem, callback é chame de volta. Presta bastante atenção, olha que legal. O set timeout vai executar, lá dentro ele vai receber essa função. Já se tornou um callback, a aplicação já vai rodar essa linha. Na hora que ele recebeu lá dentro essa função, ele tem a instrução de esperar que seja 0 segundos, não importa. O que ele vai fazer depois de esperar?
ele vai chamar de volta callback, ele vai chamar de volta a execução dessa função. Então, no primeiro momento, ele recebe lá dentro. Num segundo momento, ele vai executar a função. Então, isso é callback. E antes do promise, das promessas, eu poderia fazer cadeias ou fazer muitos callbacks. Por exemplo, você vai lá, vai salvar. Depois que você salvar, você vai executar essa função avisando que salvou. Aí essa função vai voltar para cá, porque ela vai ser executada depois de um tempo. Aí depois você vai executar uma outra função, que eu estou enviando aqui para você de novo, e vai ficar esse fluxo de callbacks, de chamadas assim. Esse era sempre assim, sempre funcionou assim o JavaScript. Só que o pessoal falou, cara, isso aqui vai dando um probleminha, porque eu vou ter que mandar uma função. Depois de um tempo que executar essa função, eu preciso que você execute uma outra função. Então vamos imaginar que seja outro set timeout aqui, set timeout, só para simular. Então você vai precisar executar uma outra função que vai ser essa daqui, depois de, sei lá, 10 micromilissegundos, etc. Console log, outra atividade. E aí, cara, depois dessa outra atividade, você vai ter que esperar mais um pouquinho. Olha que loucura, tá? Set interval era mais ou menos isso que a gente usava antes, tá? Você vai ter que esperar mais um pouquinhozinho. Aqui você vai esperar 200, console log, mais uma atividade. E aí, cara, vai vendo. A gente vai colocando uma coisa dentro da outra, com função dentro da outra, com função dentro da outra. Por quê? Porque eu preciso ficar chamando de volta essas funções toda vez que alguma atividade acontecer. Aconteceu essa atividade, tem que chamar a outra. Aconteceu essa outra atividade, tem que chamar mais uma. Aconteceu mais uma, tem que criar outra. Caramba, que loucura é essa, né? Então se eu colocar pra executar aqui, ó, mais uma atividade executando ali. Eu botei set intervalo no final das contas, né? Era set timeout. Então ele tá executando como intervalo. Então pronto. Aqui, ó. Então, imediato, após o imediato, depois de um tempo, outra atividade, mais uma atividade, e eu poderia estar fazendo isso vez após vez, após vez, após vez. Mas como ele sabe, Maicão, que deve ser executada depois da função? Ah, que pergunta boa, cara. Existe por debaixo dos panos um carinha, deixa eu ver se eu encontro essa imagem, tá bom? Callback queue, JavaScript. Deixa eu ver se eu encontro como imagem, porque como imagem vai ser lindo pra gente poder exemplificar. Essa imagem aqui tá boa. O que acontece? O JavaScript, o tempo inteiro, existe um carinha chamado Event Loop. Imagina que é um cara que ele fica olhando para o JavaScript e girando o JavaScript o tempo inteiro. A cada tantos segundos. Ele fica o tempo inteiro executando. Aí o que acontece? Na nossa stack, e stack é empilhamento, né? No empilhamento de funções, ele vai pegar o primeiro console log que a gente colocou ali na tela e vai colocar aqui embaixo, ó. Pá, primeiro console log. Beleza? Vai pegar o segundo console log, ou ao contrário, tanto faz, não importa. Nesse momento não importa. Só importa que ele vai colocar um console log aqui, vai chegar no set timeout, ele vai tirar daqui, ele sai dessa stack aqui, dessa pilha padrão, e ele entra numa fila. O primeiro timeout ele vai entrar numa fila, queue significa fila, ou seja, esperando para ser executado. Depois, olha o que o Event Loop tá fazendo, tá? O Event Loop tá vindo aqui e observando. Opa, esse cara fica, esse cara sai, joga ele aqui. Roda de novo. Esse cara fica, esse cara sai, esse cara fica, esse cara sai, joga ele aqui. Ah, e daqui já terminou, viu? Então traz ele de volta pra cá. Ó, que legal. Terminou, tá? Traz ele de volta pra fila principal. Pra stack principal, pro empilhamento principal. E aí ele vai ficar girando, o tempo inteiro girando e observando. Cara, você vai, você fica, pá, roda você. Pá, você vai, você fica... Imagina que é um carinha que tá ali na feira. Imagina que é o carinha que tá nessa feira maluca ali, pegando as opções. E aí ela fala, essa opção vai agora, eu dou essa fruta pra essa pessoa agora, aquela outra fruta ali fica lavando ali. Ah, terminou de lavar, traz aqui de volta, pronto, toma aqui minha senhora, me dá um dinheiro de volta. Pô, aquela outra ensacou, pega aqui de volta, toma aqui minha senhora, pega de volta, pá. Esse é o cara, fica jogando ali o tempo inteiro. Tá bom? Ele vai se adaptando ali, exatamente. Ele vai olhando, ele vai enfileirando, ele vai empilhando as funções que precisam ser executadas ali e vai enfileirando as outras para ir trazendo e fazendo essa brincadeira aqui, tá bom? Até o Namiso falou que tem um JS Visualizer 9000, que tem um exemplo iterativo e tudo mais, mas eu acredito que aqui já deu para sacar qual que é o joguinho aqui, até com esse exemplo da feira, que vai pegando o pedido, arrumando o pedido, tá pronto, toma aqui, o outro já tá pronto, o outro já tá pronto, toma. O outro que não precisa lavar a fruta, não precisa ensacar nada, cara, eu já vou levar agora. Pô, toma, já roda agora. Então esse aqui, ó, imediato. Pô, já rodei agora, já peguei agora, já levei. Já pagou, já tá tudo certo. Esse outro aqui foi lá lavar a fruta ainda. Não tem tempo ainda pra ele. Esse outro aqui tá, além de lavar, vai ter que ensacar também. Esse outro aqui, puta, tem que descascar, lavar e ensacar. Ah, então tá tudo bem, cada um deles vai levar o seu tempo. Só que assim, imediatamente já tem outro, já vai saindo ali, papo. Daí vai vindo toda essa chamadinha, essa chamada meio que no geral assim. Só que olha o problema que a gente teria nesse momento do JavaScript, onde a gente só tinha esse momento de callbacks, que eu só vou chamar as funções depois de um tempo, eu sempre precisaria esperar alguma coisa para chamar a função, esperar alguma coisa, chama a função, espera alguma coisa. Essa é a ideia, não é essa a ideia? Esperar alguma coisa para chamar? Legal. Então, aqui a gente falou de callbacks. Callbacks é, manda uma função para lá, depois de um determinado tempo ou de alguma coisa que vai acontecer, a função retorna com alguma coisa. Mais um exemplo. Cliquei aqui para mandar um e-mail.
E quando terminar de mandar o e-mail, dispara um alerta falando que o e-mail foi enviado. Então eu mando uma função inteira para disparar o alerta. Terminou, ele pega a função, já tinha pegado ali, agora ele executa a função. 2 passos, né? Enviei, recebeu lá, beleza. Terminou todo o fluxo, opa, agora eu preciso disparar aquela função que ele enviou para mim. Essa é uma ideia de callbacks. Show de bola. Então, deixa eu comentar aqui agora. Então, com o passar do tempo, veio essa ideia de por que a gente só não faz promessas para o pessoal aí? Vamos só prometer de que ele vai lá buscar algum dado, alguma coisa, e ele vai retornar assim que der certo, assim que terminar, ou se não der certo, mas enfim, é uma promessa, vamos prometer só. A gente guarda isso daqui, essa informação, você vai guardar na variável que você vai criar essa informação, como uma promessa. E depois, se a promessa der certo, tá tudo bem. Então, vou simular aqui, sei lá, fazer pedido. A gente estava falando sobre pedidos, né? Então, fazer pedido, na verdade, ele vai ser uma nova promessa. Nesse caso, eu vou criar como uma new promise aqui, mas nem sempre você vai estar usando uma promessa criada dessa forma aqui. Algumas vezes você vai estar só consumindo uma promessa que já está em algum outro lugar. Mas guarda na sua cabeça que a gente está criando só para entender. A promessa, ela também vai ter uma funçãozinha, só que ela vai ter um momento que ela vai resolver, tem um momento que ela vai poder rejeitar a sua função. Então vamos supor que nesse momento a promessa ela deu certo, ela passou por algum fluxo ali do fazer pedido. Então, primeira coisa, console log, fazer pedido. O que é o fazer pedido? Vamos lá? O fazer pedido é uma promessa no estado pendente. Uma promessa que ainda não foi concluída. Eu não falei em nenhum momento aqui se ela já foi resolvida ou se ela foi rejeitada, mas é aquele exemplo que eu gosto de usar do Uber. Você vai pegar o seu celular e você vai chamar um Uber pelo seu celular, beleza? O Uber te promete que está procurando um carro. E você está esperando, pendente. A promessa está pendente, você está esperando, beleza? Pode ser que o carro aceite, ou alguém aceite a corrida, pode ser que não aceite a corrida. E aí, então, você vai ter a resposta da sua promessa. Ó, prometi para você que eu fui atrás do carro, mas não deu certo. Então, a promessa, ela foi rejeitada. Nós vamos responder aqui, vamos só soltar um return reject, não aceitei. Vamos fazer assim, tá? Não aceito. O que acontece? Olha que legal. A promessa, ela volta pra gente agora com um estado chamado pendente. Ou um estado chamado rejected. Ela foi rejeitada. E a resposta para essa rejeição foi não aceito. Mas ela poderia dar certo, que é o resolve. Olha ali, o resolve, aí no caso é aceito, né? O resolve, ele vem com um outro estado. O estado agora é fulfilled. Aceito. Fulfilled. Aceito. Olha que legal. Então vamos colocar o console log antes, iniciar o pedido. Vamos fazer assim dessa forma. E aqui a gente vai colocar um console log de terminar o pedido. Então o que vai acontecer? Iniciou o pedido, a promessa já foi resolvida aqui nesse caso, já foi concluída, já foi tudo certo, com o pedido de aceito. Tá, mas e se demorar aqui? O que vai acontecer aqui agora? Presta atenção. Se a gente colocar um set timeout, no set timeout a gente vai colocar aqui um segundo, a gente vai colocar aqui, e aqui a gente vai colocar um console log, recebendo o pedido, e vamos deixar como um resolve aqui. Resolve, ok. E vamos atualizar aqui. Tá ali já. Iniciar o pedido. Promessa pendente. Por quê? Porque eu pedi para escrever a promessa aqui nessa linha, ó. Pedi para escrever a promessa aqui nessa linha. Então a promessa tá pendente. Só que daí ele terminou o pedido. E aí depois ele recebeu o pedido e vai responder. Ele ainda responde com um ok, que eu não recebi em lugar nenhum esse ok. Não recebi em lugar nenhum esse ok. Aí você poderia fazer o seguinte, pera. O terminar pedido é só quando ele receber, presta muita atenção, vou até apagar aqui, só quando ele receber o pedido da promessa. O que a gente vai fazer agora? Olha que bacana. Isso aqui é muito bom, tá? Gosto muito disso. Olha o que ele vai fazer agora. E a palavra é então, tá? Then. Então, faz a promessa. Então, recebe nessa função aqui a resposta. Eu vou chamar de response, para ser a resposta. E aí, aqui dentro, você fala para mim qual que é a resposta, tá bem? Iniciar o pedido, recebendo o pedido, ok. E aí depois, finaliza o pedido. Show de bola? Iniciou o pedido, pegou um segundo, recebeu o pedido, respondeu com ok, finaliza o pedido. Tá bom, Mike. E se, esse aqui é o assunto fulfilled, esse é o assunto que deu certo. E se fosse rejected? Iniciou o pedido, recebeu o pedido e não tenho uma estratégia para receber uma promessa errada. Ah, tenho sim. O problema, e aí até por isso que ele não entrou nesse then, o problema é que quando a promessa é errada, eu preciso ter um catch, tá bom? Eu preciso ter um catch, porque senão eu não tenho a resposta do erro, tá? Aqui é uma resposta igual, mas é uma resposta do erro. Console log, poxa, algo deu errado. Com a resposta vai ser ok, né? Se eu estivesse colocando ela ali. Então vamos lá. Agora estamos no cenário errado. Iniciou o pedido, recebeu o pedido, poxa, algo deu errado. Então significa que ele não entrou no primeiro then, entrou no segundo then. E aqui eu não estou imprimindo a resposta mesmo, tá? De propósito, mas eu poderia estar imprimindo essa resposta. Só chegar aqui, sei lá, colocar aqui a response. E a resposta que eu pedi ali é um ok, só que não é um ok, né? É um erro. Tudo bem? O que aconteceria aqui, pessoal, nessa promessa? Nessa promessa é o momento onde a gente avaliaria, validaria, faria qualquer coisa e depois, se der certo, vamos lá, vamos fazer um cenário de novo? Eu vou guardar algo no banco de dados.
Então, quando chegou lá para guardar no banco de dados, eu recebi os dados lá. Não é? Receber no pedido? Recebi, não recebi? Só que na hora de guardar no banco de dados, o banco travou e eu não consigo responder que deu certo. E eu já tratei aqui, eu já vi que o banco travou. E aqui eu só falo erro alguma coisa, erro no banco. E aí quando chegar aqui, ó, em outro lugar da minha aplicação, qualquer outro lugar da minha aplicação, eu vou fazer o pedido. E aí eu tenho o cenário ideal e eu tenho o cenário de erro, tá bom? E para todos eles, uma promessa, ela sempre no final das contas, a promessa é settle. Vou até colocar aqui no final, aqui, ó. Depois disso aqui, ó, console log, fazer pedido. Deixa eu ver se aqui ele vai trazer o depois pra gente. Tá pendente, vamos fazer no finally, tá? Então você tem uma opção chamada finally, e aqui eu vou jogar o que é essa promessa no final das contas. Eu não sei se aqui ele já vai mostrar aqui pra gente, tá? Mas é o último estado da promessa. Nesse caso, infelizmente ela não vai mostrar. Eu poderia, deixa eu ver se eu não rejeitar, nem aprovar, nem nada, só dar um return aqui. Deixa eu ver se ele vai aparecer o estado final. Se não aparecer, eu te explico só e você guarda na sua cabeça. Não recebe aqui. Eu realmente preciso finalizar a promessa, eu preciso dar pra ele uma resposta, se deu certo ou se deu errado, se não, deu ruim. Mas eu vou te falar que finalmente, depois de uma promessa ser, vamos lá, primeiro você está aguardando ela, depois você ou fez ela ser fulfilled, ou ela deu certo, fulfilled, ou ela deu errado, rejected, ou então ela foi settled. Isso aqui, ó, settled. É que simplesmente aqui eu não tô conseguindo imprimir ela, obviamente, por razões simples, porque ela terminou como ou certo ou errado, mas no final das contas ela sempre termina, quando ela terminar é settled. Uma promessa que já terminou, ela não tá mais em lugar nenhum, ela simplesmente já aconteceu e não tem por que você olhar mais para essa promessa no final das contas, tá bom? Então tá tranquilo? Só que aqui a gente também teria um problema um pouco parecido com aquele, que se eu quiser, depois do pedido, ó, vou receber o pedido, eu vou aceitar o pedido, eu vou colocar aqui resolve, tá bem? Pode prosseguir, pode seguir para o caixa, tá bom? Vou prosseguir para o caixa e aqui eu vou retornar a response, tá? Vou retornar essa response para onde? Olha que legal. Primeiro eu vou fazer de outra forma. A response, vê se você entende. A response, ela também é uma promessa. Então eu poderia fazer um then e pegar o restante dela aqui, a outra parte dela aqui. Deixa eu ver se ela também é uma promessa, tá? Nesse caso aqui, resolve. Return, resolve. Eu acho que não. Eu acho que aqui ela já morreu. Eu precisaria de fazer outro cenário aqui para pegar isso daqui para mostrar para você. Mas eu vou tentar explicar o cenário, tá? Vou tentar explicar o cenário. Algo deu errado, né? Porque a response não é then, porque ela não é mais uma promessa. Mas eu vou explicar o cenário. Se aqui em algum momento eu retornasse, veja bem, se em algum momento aqui eu precisasse fazer uma segunda chamada, eu precisaria fazer mais alguma coisa, eu poderia criar uma nova promessa, retornar aqui uma nova promessa, promise, para seguir todo aquele fluxo que eu tava falando de novo. Mas pera aí, ficou com mais código ainda, ficou pior, na minha opinião, ficou pior do que aqueles callbacks lá. Só que aí ele falou uma coisa para você em algum momento, ele vai falar assim, cara, não, se ela tá retornando uma promessa aqui, se aqui é o retorno, só vou escrever dessa forma, tá? Se o return é uma promise, não vou criar tudo aqui, tá, pessoal? Só pra você entender. Eu posso continuar a cadeia de then aqui fora. Então aqui eu vou estar pegando a outra resposta da promise. E aqui eu posso fazendo várias cadeias de then. Muitas delas, tá bem? Uma após a outra conforme for passando aqui as coisas. Ou seja, então. Olha, fez o pedido, então faz tal coisa. Terminou uma promessa também, então faz tal coisa. Terminou essa promessa também, então faz tal coisa. E assim fica. Then. Ele vai soltando e indo para os próximos passos. Então o que acontece? Eu tenho como continuar os fluxos dessa forma também, só que você já notou que se eu colocar alguma coisa aqui fora, como console log finalizado ou pedido, você já notou comigo que o pedido ele é finalizado do mesmo jeito. Que você já notou que vai existir a mesma sacada de você ter as callbacks, porque olha, se no final das contas você pode entender isso aqui como uma callback até. Tudo bem? É uma função que vai executar depois de alguma coisa. Então, é uma callback. Sim, é uma callback. É uma callback. Sempre que uma função for passada como argumento para outra função, necessariamente significa que ela vai ser executada em algum momento. A não ser que você esteja passando de bobeira. Não, só estou passando a função ali de bobeira. Não faz sentido, mas você está passando uma função é porque ela vai ser executada em algum momento. E por causa disso, ela não está no fluxo natural das execuções das funções, ela está sendo uma callback. Vai ser chamada depois de alguma coisa acontecer. Então, o que muda aqui das promises? Uma sintaxe diferente, uma estrutura de pensar diferente, um monte de then, o catch, finally. Já é uma estrutura legal, interessante, um pouquinho diferente. Eu posso colocar os thens aqui fora e não fica aquele acumulado lá dentro. Mas também eu poderia estar continuando lá dentro os thens se eu quisesse. Não quero retornar nada não. Eu quero, por acaso essa minha response aqui já é uma promise, então eu vou continuar ela aqui e não importa e vou fazer uma loucura aqui. Tudo bem. E no final do dia, aquela ideia de ter o bloquinho, eu preciso estar entendendo muito bem de assincronismo para entender que o finalizado vai ser chamado primeiro do que toda essa cadeia aqui. No final do dia a mesma coisa. Aí falaram assim, e se a gente deixar essa promise um pouquinho mais perfumada e fazer a gente entender que agora, além de tudo, essa promise aí
aí ela vai parecer mais síncrona, ou seja, vai parecer que vai rodar linha a linha. É mesmo? Como fazer isso? E eu posso usar a mesma promise nesse momento agora. Vou comentar toda essa parte, eu vou deixar essa parte aqui, do iniciar pedido, recebendo pedido, vou deixar assim dessa forma, não tem problema. Aqui, eu vou criar uma função assíncrona, tudo bem? Então, eu começo escrevendo async na frente da function e eu vou chamar ela de start, porque ela vai iniciar toda a minha brincadeira aqui. Eu preciso da palavra-chave async nesse momento, porque você vai entender uma palavra-chave que vai fazer tudo parecer agora como se fosse síncrono. Ou seja, a primeira mensagem ia ser o iniciar pedido, ela vai entrar aqui. A segunda mensagem, ela vai aguardar, olha que legal, await, aguarde essa promessa fazer pedido, que é uma nova promessa fazer pedido. Fazer dessa forma, ela é uma função? Nossa, sabe quando dá aquele bugzinho na cabeça? Nervoso? Às vezes dá, né? Vamos atualizar aqui só pra gente colocar aqui na tela. Recebendo pedido, faltou start aqui. Então tá, não é uma função aqui, fazer pedido. Tá recebendo pedido ainda. Só que, new promise, calma lá, deu uma bugada, deixa eu dar uma pausa, uma respirada. Aquilo ali da promise, ela é uma promise. Eu vou aguardar ela aqui, vou retornar a promise. Pronto, já sei como que eu vou fazer. Tá, eu tô tentando só lembrar o que eu vou fazer. Ao invés de eu fazer a promise já ser direto aqui, eu vou só guardar ela numa função, tá? Então ela tá guardada numa função. Aí fazer pedido vai se tornar uma função que eu vou aguardar, tá bem? Vamos pegar aqui o resultado da função, vou chamar ele de result, pode ser? Result. Então eu vou receber o resultado da função e, por fim, no console log, eu vou finalizar o pedido. Então, se você olhar esse bloquinho de código, que a gente não executou agora, não executamos ainda, tá? E finalizar o pedido, mas vamos colocar aqui também o result, né? Colocar o result. Se você analisar comigo agora, esse código ele tem uma cara de síncrono. Por quê? Porque eu estou avisando que eu vou iniciar o pedido, eu vou aguardar, await, você pode entender como aguardar, tá? No inglês, promise, that awaits, uma promessa que espera, é uma promessa que espera, mas você está esperando a resposta. Cara, eu te prometo ir buscar chocolate. Espera aí, velho. Depois eu vejo se eu trago esse chocolate pra você. Então você vai aguardar nessa linha o resultado. Na hora que terminar o resultado, aí continua a aplicação. E por ter cara de síncrono, obviamente, isso daqui vai dar uma travadinha diferente. Ele vai dar uma esperadinha ali. Agora sim a gente vai executar. Iniciou o pedido, deu aquele tempinho de 1 segundo, recebeu o pedido, pode prosseguir para o caixa, finalizar o pedido. Então, você notou que fisicamente ou visualmente, ele tem uma carinha de ser síncrono. E inclusive ele segura a aplicação ali naquele momento para que tudo que aconteça depois só aconteça se essa promessa vier. Mas e se a promessa vier errada, Maicão? E se vier o reject? Porque a gente tem que ver os cenários, né? No, vou escrever assim, ó. Não pode fazer o pedido. Tá. Aí você vai precisar entender uma estrutura super importante para usar com async await. Você não vai usar async await sempre vazio assim dessa forma. Você sempre vai encapsular num try, ou seja, tente fazer isso daqui. Se der algum erro, você vai fazer um catch. E vai pegar aqui a mensagem de erro ou qualquer coisa, tá bem? Erro, você vai pegar ali. Iniciou o pedido, recebeu o pedido, erro. No. Erro. No. Tranquilo? Então a gente sempre precisa ter a estrutura de um async await. Por que a gente chama de async await? Porque a função ela precisa ser assíncrona. Eu vou avisar que a função é async. Se eu não tenho essa palavra-chave, eu tenho um erro, porque eu não posso usar aqui dentro dessa função await. Já está aqui o erro. Erro de sintaxe. O await só é válido em funções que tem o async aqui no começo. Mas eu obrigatoriamente, olha que legal, eu obrigatoriamente preciso utilizar o await se eu tiver o async? Não. Eu posso fazer uma função async e olha, toda função assíncrona, opa, olha que legal que você vai ver aqui comigo. Console log para uma função assíncrona, toda uma função assíncrona, volte. Toda função async, ela já é uma promise. Bom, ela de fato ela vai em algum momento, se você quiser chamar ela de novo em alguma outra coisa, fazer uma cadeia de then, fazer await em outro lugar, quero esperar esse daqui em outro lugar, você pode, porque ela já é uma promise, ela é uma maneira diferente de você escrever esse cara aqui. Tranquilo? Só para você poder saber dessa informaçãozinha. Mas a grande sacada, então, da evolução do JavaScript vamos voltar do começo, nós tínhamos apenas callbacks. Aí, isso daqui você vai ouvir por aí com algum nome chamado Callback Hell, o inferno de callbacks. Por quê? Porque era a única maneira da gente poder conversar com o JavaScript. E lembra qual que é o princípio do JavaScript? Ele não vai bloquear, ele é non-blocking, não bloqueante. Ele vai manter a execução, mas se eu preciso executar isso daqui um tempo, cara, então eu preciso jogar isso dentro de um callback para quando terminar de executar, aí ele executa aquilo, porque senão ele vai bloquear todo o meu fluxo da aplicação. Nossa, o que eu sofria com isso já com o JavaScript foi lindo, cara. Porque eu não entendia isso. Eu não entendia esse princípio base dele. O princípio base dele é, eu não vou bloquear a aplicação. Se alguma coisa vai demorar, eu vou tirar da stack principal, vou jogar para uma fila. Cadê a imagem? Já perdemos. De novo, vamos trazer a imagem de novo. Era assim que ele funcionava. Ele pegava alguma coisa... Será que isso aqui tá uma imagem grande pra gente? Aqui, ó. É assim que ele funcionava. Está no empilhamento das funções. É uma função que é para ser executada depois. Tira ela daqui, joga ela para cá e entra na fila de callbacks.
já tá pronto, terminou ali, tá pronto, volta pra fila, volta pro stack, volta pra pilha, tá bem? Legal. Então, esse era o fundamento. Então, eu precisaria sempre de callbacks para continuar a minha aplicação no fluxo que eu estava imaginando. Terminou o banco de dados, agora faz a mensagem. Terminou a mensagem, agora você tem que fazer tal coisa. Terminou tal coisa. E assim vai uma coisa dentro da outra. Tá, a gente pode simplificar isso, pensaram. Vamos chamar de promessas. Legal, ela vai ter uma estrutura diferente. Para eu criar, isso aqui é uma criação de promessa, não é o consumo, mas para o consumo da promessa, nós tínhamos algo semelhante a isso daqui para o consumo de promessa. Então, ao invés de eu mandar um monte de callbacks dentro de callbacks, eu posso fazer um monte de cadeias de then. Olha, vou fazer isso, aí espera tal coisa, aí faz isso, terminou, faz isso, terminou, faz isso. Se alguma coisa der errado, a gente tem um caminho de saída. Terminou tudo, acabou a aplicação, tá tudo certo, tudo pensado ali. Só que alguém veio e falou, cara, seria ainda mais interessante se nós pudéssemos deixar claramente as coisas e quando chegar em determinada linha, ele vai esperar aquilo acontecer tudinho e tudo que tem abaixo dele não vai ser executado e se der certo, continua executando. Se der errado, eu já estou encapsulando isso aqui justamente num try catch, que é para eu pegar qualquer coisa de erro. Peguei o erro, coloquei aqui. E assim então você sai de um puro callback para ir passando pela promise, para ir para o async await, que é uma maneira perfumada, mais bonitinha de você usar as promises. Lembrando que uma função async na frente, ela já é uma promise, ela já é uma promessa, já está se trabalhando de promessa. E que o await sempre vai aguardar é uma promessa. Então sempre que eu tiver alguma coisa aqui é uma promessa. Nesse caso é uma função, eu encapsulei a resposta da função, o retorno da função numa promise, tá bem? Só estou fazendo em maneira de função. Isso aqui é princípio de JavaScript pura, sincronismo no JavaScript. Se inscreve no canal, dê o seu like, te vejo no próximo.